Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou Fernanda Pontes, aqui do time da RH Nacional, da Montreal Informática. A gente está trazendo esse Meet, Montreal Innovation Tech, para falar sobre um assunto super legal, que é sobre certificações. E aí, para falar sobre esse assunto super legal, a gente está estreando no formato diferente, que agora no formato de videocast, para estar aí acompanhando, né, vocês aonde está, enfim. É mais flexível, né, para todo mundo conseguir ouvir em diferentes momentos. E para falar sobre certificações, que é um assunto super legal e que rende muita conversa boa, a gente vai dividir em alguns episódios. Esse é o primeiro episódio que a gente vai falar de forma geral sobre certificações, trazer uma introdução aí para o tema. Para você, né, que é de TI e está começando tanto também agora, a sua carreira em TI precisa e quer saber mais sobre isso. Para você que já está na área e quer se atualizar, enfim, então acho que é um assunto que conecta com todo mundo. E aí, para falar sobre esse assunto super legal, eu trouxe um time muito forte comigo aqui dentro da Montreal, que é o Cláudio e a Alessandra. Pessoal, sejam muito bem-vindos e obrigada aí por toparem o convite de estar com a gente hoje. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado aí por poder estar com essa oportunidade de compartilhar o assunto que eu acho muito importante. Então, sou Cláudio Márcio Lima, sou gerente de infraestrutura de TI da Montreal Informática, gerente para as áreas de São Paulo, Sul e Nordeste. Já estou na companhia há um bom tempo na questão na parte de liderança, lidando com diversas equipes. E o assunto certificação, eu acho que é um assunto muito importante, é um assunto que eu incentivo muito o meu time, e aí a gente, ao longo do tempo, aí vai estar debatendo e explorando mais esses assuntos. Boa, Cláudia, obrigada. E a Lê? Olá, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Imagina. É um imenso prazer participar do Meet. Meu nome é Alessandra Santana, sou especialista em licenciamento de software na Montreal, faço parte do time de infraestrutura, sendo responsável pelo setor de administração de software, que é uma área que fica responsável pelo compliance, governança do ambiente de licenciamento de toda Montreal a nível Brasil. Bom, para agregar ainda mais esse nosso bate-papo de hoje, nós vamos contar com a participação especial de um parceiro nosso que tem uma bagagem de conhecimento muito grande na área de certificação e centros de treinamentos oficiais, que é um imenso prazer revê-lo. A gente já se conhece um pouco do mercado, né, do mercado de trabalho, que é o João Carlos, o Account Manager da K-Solution. Tudo bem, João? Oi, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, eu agradeço o convite. Espero agregar bastante aí nosso bate-papo, trazendo informações sobre certificações, atualizações de mercado, cursos e exames que estão disponíveis hoje. O papo vai ser bem legal e eu estou confiando na nossa... Boa, obrigada, João, de novo, tá? Eu que agradeço. Tocando aí esse papo. E aí, para a gente começar, João, queria que você falasse um pouco sobre você, né? Quem é o João, como é que funciona aí essa parceria da K-Solution com a Montreal, e aí falasse um pouco do que você conhece sobre certificação, que eu sei que é muito, tá, João? Não precisa falar tudo, não. Eu sei que é muito, mas aí só trazer para a gente um pouco sobre quem é o João aí, o que ele entende sobre certificação. Então, Fernanda, estou no mercado já há bastante tempo, né? Eu até brinco um pouquinho aí quando eu bato um papo com alguns amigos, alguns clientes, alguns parceiros, eu estou nesse modelo, né, trabalhando com certificação desde 93. Então, a gente tem aí mais ou menos 20 anos, né? Não, 93 não. 93. Mais ou menos 20 anos de certificação. Mais de 20 anos. Tá querendo diminuir? Não. Tá querendo diminuir. Então eu fiz a conta errada. Se eu não me engano, deve ser 2003, né? Isso, exatamente. 2003, que eu tenho aí 20 anos de profissão, né? Então, nesses 20 anos, eu adquiri uma bagagem muito bacana com relação às certificações, com o mercado de TI. Eu venho de grandes empresas desse segmento, né? Hoje eu estou na K-Solution, eu trabalho aqui há 5 anos, mas já passei por algumas empresas de tecnologia voltadas para a certificação. Então, eu acredito que a gente consiga falar bastante sobre esse assunto,
Eu sou de uma área administrativa, você vê como é o mercado, como o universo, né? Ele às vezes conspira a seu favor. Eu sou da área administrativa e há 20 anos atrás eu recebi um convite para trabalhar numa empresa, numa área de tecnologia, onde eu não conhecia absolutamente nada de tecnologia. Mas naquele momento ali, eu vislumbrei um futuro. Hoje, eu posso até falar um pouquinho para vocês que tudo que eu conquistei na minha vida, né, financeira, profissional, foi através de certificação. Então, é um assunto muito relevante. Eu acho que é um assunto que vale a pena ser ouvido, ser procurado, ser escutado por todos os profissionais de TI. Boa, super. Obrigada, João. E aí, assim, falando sobre certificação, né, trazendo um pouco sobre a minha visão também ali, um pouco de RH. A gente fala de certificação, e aí parece que assusta um pouco, porque o processo, né, para quem está ouvindo, tem muitas questões ali de dedicação, de fazer exame, e aí tem gente que trabalha, também faz faculdade, tem toda uma vida ali que tem que conciliar, além do processo de você estar buscando a sua certificação. Mas, assim, apesar do processo ser um processo, né, mais delicado, tem muitos benefícios, né, de você ser um profissional de TI certificado. E aí, falando sobre esses benefícios, eu acredito muito que o mercado ele está dando melhores oportunidades para os profissionais que são certificados. Vocês sentem isso também? Sim, assim, no meu ponto de vista, Fernanda, eu identifico, né, como essa experiência nessa liderança de times, né? Então, eu identifico que o profissional que está buscando uma certificação já demonstra por si só um grau superior de esforço, de dedicação, como você comentou aí, que ele De maturidade também. levar esse dia a dia, que ele tem que se esforçar, isso vem com uma característica, como um ponto até muito positivo, né? A gente identifica que o profissional está querendo crescer, está querendo se aperfeiçoar, está querendo se aperfeiçoar dentro daquela tecnologia, né? E aí, isso traz consequências positivas, uma delas é melhores oportunidades, né? A experiência que ele vai adquirindo nesse processo de maturação, de capacitação e reconhecimento dentro da empresa, né? Vou até citar um exemplo, né? Imagina você participando de um processo de seletivo, e você, como da área de RH, deve vivenciar um pouco disso, né? Que todos os candidatos, inclusive você, tem experiência naquele assunto, naquela vaga em questão. E a certificação, ela pode ser um grande diferencial. Um grande diferencial, né? Então, a certificação vem uma chancela, né? Assim, entre aspas, um carimbo do que aquilo que você estudou, que aquela tecnologia que você se aperfeiçoou, né? Você ganhou um certificado, um selo, um carimbo que atesta aquele teu conhecimento. Né? Sim, é verdade, Cláudia. Eu super concordo com você, porque acho que assim, não tem para onde correr. As melhores oportunidades, elas sempre vão surgir para os profissionais que estão preparados, né? No caso, abordando o tema de hoje, que eles estão certificados. Então, assim, eu acho que isso é muito real, isso que você disse, é real e exponencial, porque à medida que você se certifica, cada vez mais você consegue melhores oportunidades surgirão para aquele profissional que está mais capacitado no mercado. E aí, até complementando um pouco o assunto aqui, sem contar a Fernanda, que representante aí da área de RH, pode concordar, acredito que vai concordar comigo fortemente, né? Algumas das vagas, a certificação é um pré-requisito para a vaga. Ou seja, você só vai entrar se tiver atendendo aquelas certificações, né? Dependendo da área que você... E são dois cenários diferentes, né? Até o João pode também concordar comigo. Um cenário é que a certificação pode ser um diferencial. Você pode usar ela para se destacar entre outros candidatos que também são muito qualificados, tanto quanto você. Mas também tem vagas que é um pré-requisito, né? A gente também aqui dentro tem algumas que são pré-requisitos certificação. E o que você falou sobre ser um diferencial, sobre ser uma chancela, não adianta a gente saber fazer, eu saber, né? Por exemplo, eu sou psicóloga, eu saber estudar tudo se eu não tiver ali um diploma, se eu não tiver ali realmente formada, né, João? A gente tem alguns cenários no mercado que a gente tem que olhar com muito carinho, né? A gente tem os profissionais que são certificados e atendem os pré-requisitos dentro de um fabricante, né? Existem várias formações, vários modelos de certificação. Agora, o que a gente não pode esquecer também
é que a gente está falando de certificação e aprendizado, né? Então, assim, o mais importante quando o profissional ele busca uma certificação é ele realmente procurar o conhecimento, né? Esse conhecimento ele busca através de treinamentos, ele busca através de um bate-papo, um network, ele busca através de experiência profissional. Então, assim, quando a gente fala em certificação, esse nomezinho ele é muito maior do que a gente imagina, né? Então, a melhor dica, né, seria procurar a certificação, sim, mas também procurar o conhecimento, né? O mais importante, além de ter a certificação, é você ter o conhecimento daquilo que você faz, né? Isso é muito importante. Então, conhecimento, a gente também fala de estudo, a gente também fala de treinamentos, enfim. É muito importante que, quando a gente vá analisar um currículo, né, vá escrever um currículo, melhor, elaborar um currículo, a gente não só coloque as nossas certificações, mas também os nossos conhecimentos que nós temos. Isso é muito importante. Verdade. Legal. Isso daí, João, assim, eu acho que até, na teoria, isso deveria até caminhar junto, né? Não Sim. necessariamente que isso seja verdade, e aí eu volto a dizer, com a minha experiência em liderar times, eu já tive exemplos, né, que, às vezes, analisando o currículo, tem lá várias estrelinhas, né, várias certificações, e, às vezes, falta o conhecimento, a experiência do dia a dia, né? Então, Sim. eu diria assim, se eu pudesse fazer uma analogia, a certificação pode abrir a porta, mas não faz com que você permaneça dentro da sala. Tem que ter o conhecimento. Né? Porque o conhecimento, né, é primordial. Exato. Então, o conhecimento, e a chancela desse conhecimento vem a certificação. Sim. Cláudio, e é muito bacana também quando eu já peguei nesses anos aí alguns currículos, conversa com alguns instrutores. Acontece muito do profissional, a gente tem aqueles profissionais que eles têm fome de conhecimento, né? Então, o cara, ele busca se certificar de todas as tecnologias possíveis. Eu acho muito bacana, eu acho que ele tem o mérito dele, mas eu acho que você ter um coach, né, você fazer um coaching de carreira, você descobrir quais são as suas aptidões, sabe? Quais são as tecnologias que mais se adequam ao seu perfil, isso é muito importante, né, para você conseguir se aprofundar naquele assunto, naquela tecnologia e ter o conhecimento que a gente falou agora há pouco, entendeu? Porque eu acredito que quando a pessoa ela vai por vários caminhos, muito pode acontecer, tá? Mas eu acho muito raro o cara ser bom em tudo aquilo que ele tem de certificação. Acontece, né? A gente tem uns caras aí, uns profissionais no mercado, que os caras são os dragões, assim, em tecnologia, em conhecimento. Mas eu acredito que você ter foco naquela certificação, no que você quer aprender e no que você quer seguir é muito importante. Com certeza. E vale ressaltar, né, a gente falando aqui de certificações, né, geralmente, ou se eu não me engano, todas as certificações, salvo engano, ela tem uma abrangência, uma capilaridade, né, de uma visibilidade internacional, né? Sim. Então, que traz assim, essa identificação de melhores oportunidades, não só no seu território, né? A visibilidade da certificação é internacional, né? Então, isso é muito legal, né? Assim, eu posso te garantir, Cláudio. Desculpa, Alessandra, pode falar. Não, até complementando isso que o João falou, sobre o conhecimento, né? Porque o conhecimento é do profissional. O profissional que retém um conhecimento, ele acaba se destacando dos demais, porque ele adquire autoconfiança e ele consegue ter mais decisões assertivas. Ele tem o poder de escolha, né? Porque às vezes surge uma oportunidade, se ele não retém aquele conhecimento aprofundado, ele não consegue ter o poder de escolha e realmente aproveitar aquela oportunidade. Sim. Com relação ao que o Cláudio falou, das certificações internacionais, Cláudio, eu estou buscando aqui, mas eu estou buscando na mente, mas eu acho que 100%.
100% Na são nuvem, internacionais, tá tá? na nuvem. Eu tô, realmente, eu tô na nuvem. 100% são internacionais, tá? Então, a gente tem aluno fora, né, aqui na K-Solution, a gente tem aluno fora do Brasil que busca as certificações aqui no Brasil, primeiro que o treinamento é entregue na língua nativa dele, né? Profissionais brasileiros, né, que estão fora do Brasil e o treinamento a gente entrega em português. Então, a compreensão é muito mais ampla e mais fácil, né? A gente tem muitos profissionais que moram na Europa, foram tentar algumas oportunidades fora do Brasil e fazem o treinamento com a gente justamente pelo que você comentou, porque as certificações, elas são internacionais. Então, a partir do momento que ele faz um treinamento, faz o exame, esse exame ele é reconhecido mundialmente. Tá? E é muito bacana. Você não tem distinção de que você fez a prova no Brasil, se você fez a prova em Portugal, se você fez a prova nos Estados Unidos. Você é certificado naquela tecnologia e fabricante, ponto. Tá? Isso é muito legal. E que credibilidade profissional ele constrói com isso, né? Porque a gente está falando de algo internacional. Ele está ali se construindo como profissional, tendo uma credibilidade aí para ser reconhecido em diferentes mercados, né? Talvez um ponto importante em relação a essa credibilidade é o próprio fato que a certificação comprova realmente que ele domina aquele assunto, né? Então, isso por si só já seria uma credibilidade profissional. E na realidade, o que seria credibilidade? Para você passar credibilidade para o outro, até numa palestra, independente do assunto, você tem que dominar aquele assunto. Se você não domina, você tem que ter autoconfiança, né? Então, só o estudo contínuo, a dedicação, vai te trazer uma autoconfiança daquele assunto para que você possa passar credibilidade para o outro, inclusive numa entrevista, né? Na organização. Sim. A questão das entrevistas, né? A gente percebe. Eu trabalhando na área de treinamento já durante muitos anos, eu participei de alguns processos seletivos com o pessoal da área de TI, com o pessoal de RH dessas empresas que eu trabalhei e que eu trabalho. Então, assim, até mesmo para auxiliar essa equipe de TI, essa equipe de RH, com relação às certificações do profissional. Então, realmente, assim, quando... até um assunto bacana, tá? Que depois a gente vai falar sobre isso, é o segundo currículo que o profissional tem quando ele faz a certificação. Tá? Mas voltando no assunto das entrevistas, quando a gente pega um currículo ali que vê que o cara tem um monte de certificação, a Fernanda vai dizer, né? A gente olha com outros olhos, é inevitável, né? Primeiro que o profissional, ele tá, essa palavra vocês falarem credibilidade, inclusive essa palavra, ela vem no currículo do cara. Né? Em português, ele vem lá dizendo que ele é um profissional acreditado pelaquele fabricante. Né? Então, assim, isso é muito bacana. E com relação ao currículo, todos esses fabricantes, eles têm um currículo adicional, que é o transcript do profissional. O transcript nada mais é do que a vida daquele profissional relacionada às suas certificações. Né? Então, fala ali todo. A gente tem currículo que eu pego que o profissional é certificado em Windows NT. Olha quanto tempo tem isso. Né? E está lá no currículo dele, no transcript dele. Né? É da época do Cláudio, ficou, né? Um pouquinho antes. É da época do Cláudio. O Cláudio está nessa faixa etária, né, Alessandra? Tá nessa... Por aí. Mas aí, isso, pessoal. Até complementando aí, assim, nessa vivência aí na questão de liderança, né? Quando você identifica um membro da sua equipe que está alcançando, está almejando uma certificação, você já identifica ali a motivação em ele querer melhorar, em querer dedicar o seu trabalho. Isso, no olhar do líder, de uma gestão, é visto com muito bons olhos. Né? Então, assim, é óbvio que traz aquela credibilidade profissional, que é o assunto aqui que a gente está, o tópico que a gente está debatendo. Né? Então,
Muito bom isso. Você teve recentemente aí alguém promovido no teu time? Eu tive essa grata satisfação, né? Surpresa não, né? Porque eu já identificava que aqueles profissionais, como a gente está falando aqui da credibilidade, buscando essas certificações, buscando esse empenho em querer melhorar, né? Eu tive um exemplo, foi um estagiário que foi a 6ª certificação que ele pegou. Nossa! E essa certificação, ela trouxe um valor agregado para a empresa, né? A Montreal, como um parceiro forte da Microsoft, e para manter esse nível de parceria, exige algum grau de habilidade, algum grau de comprometimento em profissionais certificados dentro da companhia, né? Então, esse estagiário buscou, né, teve a motivação, a dedicação em obter as certificações, e ele foi promovido justamente porque identificamos que aquelas certificações, além de ser um bom profissional que está trilhando sua carreira, ela trouxe um valor agregado, né, à companhia, né? Isso é bom, é importante até ressaltar, e o pessoal a Fernandinha aqui do RH me corrija se eu estiver errado, não é que simplesmente você pegou a certificação, vai ser promovido. É uma constante, não é uma regra, né? Sim. Neste caso específico, ele trouxe um valor agregado para a empresa. Existia uma oportunidade, existia uma carreira que ele poderia trilhar. Né? De promoção tem várias coisas ali, né, que vão entrar para contribuir, mas... Porque eu acho que assim, tem que deixar claro que o fato do profissional fazer uma certificação não quer dizer que ele vai ser promovido imediatamente, né? Sim. Eu acho que, assim, o conhecimento, ele gera um valor agregado a longo prazo, para ele mesmo. Sim. Não só o benefício para a empresa, para ele mesmo. É um investimento. É um investimento. Então, assim, eu penso que é uma semente que ele colocou lá num terreno fértil, que em dado momento vai gerar bons frutos para ele. Sim. Então, assim, até porque as empresas, para ela reter esses talentos, né, ela acaba tendo um diferencial competitivo no mercado. Então, ela acaba promovendo, acaba gerando alguns incentivos, assim como a Montreal também costuma fazer com seus colaboradores, né? Sim. Sim. Só pegando esse gancho, Fernanda, super rápido, só pegando esse gancho, vou contar uma historinha rápida para vocês, tá, com relação a esse exemplo que o Cláudio passou para a gente aqui, deu para a gente aqui. Eu, há um tempinho atrás, não vou dizer muito tempo atrás, né, para não voltar aquela história lá da idade. 93? A gente não esqueceu não, hein? Um tempinho atrás, eu recebi um aluno, né, pessoa física, na empresa que eu trabalhava, e ele falou assim: João, eu quero muito me certificar, eu preciso mudar de vida. Olha que bacana, né? Eu preciso mudar de vida, só que eu não tenho grana. Então, na época, para ele tirar a certificação que ele queria, seria tipo assim, pagar umas 12 parcelas de R$1.000. Para esse cara, na época, isso era muita grana, entendeu? E aí, aquilo ali, eu, de alguma forma, mexeu comigo, sabe? Eu procurei a diretoria e falei, cara, vamos ajudar esse profissional. É difícil você ver um cara novo que quer mudar de vida, entendeu? E a diretoria da empresa que eu trabalhava falou, não, João, fica à vontade para você ajudá-lo da forma como você quiser. Só para resumir, né, a gente fez lá, parcelou para o cara, sei lá, 36 parcelas, parecia até a Casas Bahia. E aí, o cara, ele fez todas as certificações, ele fez todos os exames e, um ano depois, ele passou a ser gerente de TI de uma grande empresa, que eu não vou citar o nome aqui, mas depois eu posso até comentar com vocês, multinacional. Então, Legal. Hoje, esse cara, ele mora no Chile. Ele está por essa empresa multinacional, ele deve estar trabalhando nessa empresa, 20 anos. Ele mora no Chile e todas as vezes, esse cara acabou adicionando nas mídias sociais, enfim, ele não esquece de um aniversário meu. Ele manda mensagem todos os aniversários. E aí você vê, é muito bacana, né? Quando você pega um cara que tem vontade de crescer, tem vontade de ter conhecimento e tem alguém que ajude, né? Hoje o Cláudio ajudou esse rapaz promovendo, enfim, o Cláudio, a Montreal, né? Promovendo esse rapaz. Eu tenho certeza que muitos virão ainda pela frente. Sim, João, ele é uma bem pergunta. Jovem, né? É jovem, né? Não, é jovem. Ele é bem uma jovem. experiência que eu identifiquei dentro da equipe, essas pessoas
contaminam a equipe de uma forma muito positiva. É o case de sucesso, né? É o case de sucesso e motiva a equipe como um Legal. todo. Isso foi uma experiência que eu vivenciei, é muito bacana. Entendeu? João, a minha pergunta é, ele pagou essas 36 parcelas? Pagou. Porque, Ele né, não- porque ele agora não ele é teve- diretor. Ele não teve um dia de atraso nas parcelas dele. Ah, Era então na tá época, era bom. cheque pré-datado, entendeu? Você Olha que imagina, né? legal. Não, Mas foi tá muito bom. bacana. Foi muito bacana Não, o que legal. aconteceu. Inclusive, a própria Microsoft, a gente inscreveu ele. A Microsoft ela tem uns encontros de parceiros anuais e a gente inscreveu esse profissional como case de sucesso da empresa que eu trabalhava. Legal, E aí ele deu bacana. depoimento, essa coisa toda. Foi muito bacana, é uma história que eu sempre conto quando eu tenho oportunidade. Isso também, assim, é um exemplo que a gente tem aqui dentro da Montreal, principalmente o papel de gestão, de liderança, até incentivar as equipes nesse processo de certificação. Sim. Por exemplo, Uhum. esse jovem que eu tive, que era um estagiário, né? Então, o garoto veio lá de uma faculdade, do segundo grau técnico, iniciando uma faculdade, está lá com 18 anos, não tem muita experiência, vivência, e ele precisa desse coach, dessa Essa visão, né? orientação também. Então, por exemplo, uma prática que eu tenho junto com a equipe é sempre no processo de feedback com as equipes, principalmente essas equipes de cunho técnico, é incentivar a certificação para que ele busque seu conhecimento, ele busque esse reconhecimento, né? Que isso traz tanto para ele um peso no seu currículo, na sua trajetória profissional, como um benefício para a empresa também. Então, ambos saem ganhando. Sim, entendeu? certeza, Perfeito. verdade. Perfeito. Sem dúvidas. Bom, João, você Perfeito. comentou aí em algum momento, né, sobre esse rapaz que chegou e falou assim, João, eu quero, né, crescer, eu quero fazer alguma coisa. E aí, eu tô lançando aqui uma pergunta, tá, bem leiga. Se eu, né, quisesse agora trocar de área, entrar numa área de TI, e eu falasse assim, Cláudia, Alê, João, me ajuda aqui. Que certificação eu tenho que fazer? Quais são as melhores certificações? Quais certificações eu tenho que fazer? Isso existe, né? Tem algumas certificações específicas que são mais recomendadas ou não, depende muito. Sim. Ô, Fernanda, esse tipo de pergunta a gente recebe todo dia de aluno, né? Claro que a gente tem muitos alunos que já vêm com a sua formação prontinha, eu quero seguir essa formação para me tornar um profissional XYZ, e tem o profissional que chega e fala, olha, eu quero entrar no mundo de TI, só que eu não conheço nada, o que você me sugere? E aí a gente tem uma equipe na K-Solution que ele faz esse coach de carreira com esse profissional, né? O que consiste esse bate-papo? Primeiro, vai fazer uma análise do profissional para ver qual o perfil dele. É tipo aquele teste que a gente fazia lá atrás, era Vocacional. não. Teste vocacional. Desculpa, Vocacional. falhou. Teste vocacional, Isso. exato. Tipo aquele teste vocacional. Bate um papo com ele, vê qual é a área que ele mais se adapta, o que ele mais teria o perfil dele. Depois disso, a gente traça um plano de carreira para ele, que normalmente começa com os treinamentos fundamentais, explicando para ele o que é uma rede, como que funciona uma rede, o que é um servidor, o que é um correio, a parte teórica para ele ter uma visibilidade ampla do mundo de TI sem aprofundar em nada, tá? E aí, depois disso, a gente passa para os treinamentos mais técnicos. Aí tem a parte de infra, que se ele fizer um treinamento de fundamentos, ele já pode entrar numa parte de infra. É claro que ele não vai ter a mesma facilidade de absorção que um profissional da área vai ter, mas isso é fato, tá? E também tem os treinamentos de gestão, né? Por exemplo, a gente tem treinamentos aí de ITIL, que é um treinamento genérico que não tem pré-requisito, mas é voltado para a área de TI. A gente tem treinamentos de programação básico, que também o profissional ele pode começar sem ter conhecimento nenhum. Então, assim, tem vários cursos que a gente pode indicar de acordo com a vocação do profissional. Boa, legal. Tá? Mas a gente tem uma equipe na K que
providencia esse coach de carreira gratuitamente, tá? Se algum profissional tiver interesse, a gente pode passar contato, eu coloco ele em contato com essa equipe e eles vão fazer o teste da melhor maneira com ele. Legal, legal. Ótimo. Mas assim, não existe então uma certificação que você vai dizer para mim de cara, Fernanda, tem que fazer essa e aquela. Existe ou não existe? Não, eu acho que Existe, ele tem que existe. entender a sua aptidão Tá. para que área que você quer seguir, não seria isso, João? Exato. E ele exato. vai desenhar uma trilha de certificação para você. Ah, você vai fazer um teste, você tem mais a ver com a área de gestão da TI. Então, você vai Beleza. seguir essa linha. Você tem uma aptidão para a parte de desenvolvimento, aí você vai seguir essa linha Exato. aqui. Legal, Exato. legal. Como o João falou, as certificações, ela tem níveis, né? Uhum. Então, tem o nível Foundation, que é o nível básico, que justamente é a Exatamente. fundação, né? Onde Que é qualquer o um pode preparo. entrar, tá? E aí tem ali certificações em melhores práticas de mercado na entrega de serviço de TI, melhores Isso. práticas de governança de TI, Sim. né? Exato. E aí você tem agora as especificidades, as carreiras mais dedicadas. Como exemplo, hoje, a área de segurança da informação, a segurança da informação de TI, né? Ela Tá muito é uma área que aquecida. está muito, né, em evidência, né? Então, tem profissionais que querem trilhar esse caminho. Então, existe toda uma trilha de certificação para essa área. Existe toda uma Exato. trilha de certificações, Para por exemplo, nuvem, Azure, arquiteto de nuvem, né? de Todo mundo nuvem, falando também de é uma nuvem, área... né? Então, essas Hoje, trilhas Cláudio, existem hoje, né? Sim. Dependendo da exatamente. sua aptidão e a carreira que você quer seguir. Exato. Legal. Eu ia chegar nesse ponto que o Cláudio comentou, das certificações mais procuradas e reconhecidas hoje no mercado, né? Então, sem dúvida, a parte de segurança é uma delas, desenvolvimento é a mais procurada e a que tem a melhor remuneração, tá? Dentre essas que eu vou citar aqui, segurança, desenvolvimento, a parte de cloud, né? E a parte de gestão, que não pode faltar para um profissional de TI, seja o treinamento de IT ou o treinamento de COBIT, que é voltado para os gestores de TI. Então, seria basicamente isso. Aí, Fernanda, respondendo a sua pergunta, dentro da certificação de gestão, de segurança, a gente tem lá o módulo inicial, né, que é o fundamentos de segurança que o profissional pode fazer, mas é claro que se ele partir para uma área de segurança de cara, eu não aconselharia. Eu acho que todo profissional de TI, ele tem que começar pela parte de infra. Eu acho que é o mais importante. Mesmo que ele É a não base, vá né? seguir, exatamente. Mesmo que ele não vá seguir nesse caminho, eu acho que ele tem que conhecer a parte de infra. Eu acho que dá um suporte para ele partir para outras áreas, entendeu? Boa, grande dica. Beleza. Eu acho que infra... João, não sei se você concorda comigo, eu acho que infra, um pouco de lógica de programação, raciocínio lógico, essa questão acho que é a base para você seguir uma carreira de tecnologia. A lógica de programação ela já está indo mais para a parte de desenvolvimento, né? Então, assim, eu acho que seriam dois caminhos distintos. Eu aconselharia, Fernanda, você quer entrar na área de tecnologia? Então, faz um treinamento de fundamentos do Azure, que dê a parte de infra, tá? Depois você faz a parte de infra, que é a administração do Azure, e aí depois você vai ter base para seguir outros caminhos, né? Eu acho que assusta um pouco. Para você ter noção, como eu falei, eu sou de uma área totalmente diferente, né? Eu venho de uma área de administração. Há muito tempo atrás, eu falei, cara, eu vou tentar, eu vou fazer alguns cursos de infra, até mesmo para eu conhecer o meu produto, né? E aí eu fiz alguns treinamentos, sim, voltados para infra, voltados para bancos de dados. Não aprofundei porque realmente não é minha praia. Eu gosto dessa questão de gestão, de conhecimento, mas não vai muito para a área técnica, né? Não é a minha praia. Eu acho que isso é muito importante também. O profissional, ele ter o discernimento e o conhecimento que a área de TI é a praia que ele quer seguir, a praia que ele quer nadar. Entendeu? Não, legal. Porque... Eu talvez, nesse papel de gestão, eu tenho identificado, né? Talvez eu não consiga ter muito uma visibilidade lá do lado de fora, mas
as pessoas que acabam chegando, né, para ingressar no time, que vem basicamente aí de faculdade, e ele está fazendo uma faculdade de TI, de redes, de desenvolvimento, né, alguma coisa afim com tecnologia, ele já vem com uma identificação. Né? Geralmente ele já vem com uma identificação. Então ele quer, por exemplo, segurança ou toda a parte de desenvolvimento, né? Infraestrutura, a parte de rede, e aí eles sempre já procuram o caminho de certificação, né? Dentro daquele segmento que ele tem afinidade. Talvez o que a gente esteja debatendo aqui no caso que o cara está entrando mesmo é o primeiro piso dele de tecnologia, caramba, não sei para onde que eu vou. O universo é esse. E aí o trabalho desse, do coach, que a K-Solution realiza, muito legal, né? Justamente para dar o ponteiro, dar o norte para esse profissional. Sim. Mas eu, como papel com gestor, dificilmente eu me deparo um pouco com essa situação. Sim. Né? Porque o profissional já acaba vindo de uma faculdade que ele já tem uma afinidade. Pô, eu não sei ainda, eu quero isso, eu me identifico com isso, né? Então ele segue aquele caminho, aquela trilha de certificações específica naquele assunto. Mas, normalmente, é uma experiência que eu tenho, entendeu? Não, com certeza. Normalmente, esses profissionais que eu comentei que surgem para a gente identifica de cara, né? Existem perguntas-chave que são feitas pelo profissional para a gente, né, para a K-Solution, que a gente já identifica. Por exemplo, semana passada mesmo eu recebi um contato de uma pessoa que falou assim: João, eu queria fazer treinamento de Azure. Eu queria conhecer um pouco de Azure. Aí eu falei, bacana, você sabe qual treinamento que você tem interesse? Ela falou, todos. Então, quando a pessoa responde dessa forma, você já sabe que ali você tem que seguir como coach de carreira com ele, entendeu? Porque realmente ele não conhece. Né? Realmente todos muito abrangente, né? Então você vê que a pessoa não sabe bem o que é. Não, e assim, mas apesar disso é uma... Sabe o que é Azure, não? Eu acho que deve ser muito comum, né? Porque assim, a pessoa ela vê que um tema está em ênfase, ela fala assim, quero conhecer isso aqui. E aí quando você pergunta, mas conhecer o quê? Eu vou dizer, tudo, mas eu não tenho ainda noção de que tudo é uma coisa grande, né? Eu acho que eu só ter um treinamento sobre aquilo e acabou. E não, né? Sim. Acontece muito, mas a gente identifica de cara e segue com aquele profissional pelo melhor caminho que a gente possa conseguir. Então, assim, é muito bacana. E por outro lado, voltando à fala do Cláudio, a gente tem algumas empresas como a Montreal, né, que investe no seu profissional, né, que é um custo relativamente alto. E, assim, mais uma vez, eu bato nessa tecla que, assim, aproveitem o benefício que você está recebendo. Porque é um treinamento super caro, é um treinamento super reconhecido, e aproveitando também uma fala da Alessandra, o conhecimento é do profissional. Né? A Montreal, estou dando exemplo da Montreal porque a gente está aqui, tá, pessoal? A Montreal, ela está investindo em alguns profissionais. Mas nada impede que esse profissional daqui a 2 anos fale assim, Montreal, muito obrigado por tudo, mas eu estou indo. Então, assim, o conhecimento é do profissional. Então, pessoal, vamos aproveitar essa oportunidade. Vale a pena, né? Esse é um ponto até importante, até uma reflexão importante, João, você falando aí do investimento, realmente a Montreal está realizando, a gente está nesse exato momento num programa de capacitação e certificações, de uma trilha específica de um fabricante, que é a Microsoft, né? E às vezes a gente debate, será que eu estou preparando o cara para o mercado? Estou treinando o cara, estou certificando e estou fazendo ele para o mercado? E se ele sair? E o que acontece também se eu não treinar e o cara ficar? Exato. Exatamente. Água parada, né? Não dá em nada. Você não tem opção. Você precisa. Eu acho que traz mais benefício até de valores agregados que o próprio profissional identifica dentro da companhia. A empresa investe, legal, ela acredita no profissional. E a gente tem diversos casos, né, de sucesso, onde que o profissional realmente cresce, a gente identifica que o profissional está querendo, está buscando conhecimento,
está buscando agregar, melhorar a sua cadeia de valores dentro da sua trilha profissional. Entendeu? Porque assim, a empresa ela tem que estar inovando, que é até um tema muito recorrente na Montreal, que é a inovação. Então, assim, a gente sempre tem que estar inovando, até pela Montreal ser uma integradora de soluções, a gente tem que estar com nossos profissionais sempre com a tecnologia avançada, de ponta, sabendo todas as ferramentas, né? E é muito dinâmico, né, Alessandra? Exatamente. Então, a gente tem que... A Montreal, ela entra com essa questão de facilitadora, né? Ela facilita o meio, né, para entregar o novo no mercado de trabalho. Que é o quê? Investir em nossos colaboradores. E aí, pegando esse gancho da inovação, né, a certificação, um ponto importante também aqui, não é só também obteve a certificação. A certificação ela tem uma manutenção, ela tem uma validade, né? Justamente porque o mercado de tecnologia é um mercado crescimento exponencial, disruptivo, a inovação. Então, você obteve a certificação, você tem que garantir a manutenção dessa certificação. Perfeito. E essa manutenção da certificação, pelo que eu vi no mercado, e aí talvez o João, na sua experiência, num olhar mais amplo de certificações, pode atestar isso, o processo de manutenção não é um processo complicado, ele é muito mais simples do que você obter uma certificação do zero, né? Então, o processo de manutenção são questões, são um número menor de questões, você não tem uma supervisão assistida para fazer essa manutenção, onde que te dá uma liberdade maior, né? É só para garantir esse teu conhecimento, né? Tudo aquilo que você estudou, você está mantendo aquilo para manter essa certificação, essa validade, né? Vou dar o exemplo das certificações que nós temos, que são as certificações Microsoft. Geralmente, essas certificações têm validade de 1 ano. Após, você tem que fazer a renovação dela. Então, Cláudio, a gente antigamente chamava de upgrade da certificação, né? Essas atualizações, elas meio que já não existem mais, tá? A partir do momento que o profissional ele se certifica, aquela certificação é dele. Agora, se ela vai ser válida ou não no mercado, depende do tempo. Legal. Depende do que saiu depois disso, né? Então, assim... por exemplo, eu falei no início da nossa conversa de NT. O profissional que ele é certificado em NT, ele é certificado até hoje. Mas não é mais válido, porque ninguém usa mais o Windows. A tecnologia já não existe mais. Já não existe mais, assim, entendeu? Então, assim, e antigamente, como comentado aí, muito bem colocado por você, as certificações, elas tinham atualização. Por exemplo, um profissional, ele fez uma certificação MCDBA em SQL 2016, por exemplo. Aí saiu o SQL 2020. A Microsoft, em vez de lançar outros treinamentos correlacionados àqueles anteriores, ela lançou um treinamento de atualização da versão, entendeu? Hoje em dia isso não é feito, raríssimas exceções, mas hoje em dia o profissional, ele realmente tem que refazer a certificação. Eu acho que até por causa da velocidade, né, João? O que acontece, as tecnologias estão avançando tanto, é tão rápido, que eu acho que não tem como fazer um upgrade. Realmente tem como velocidade e concorrência. Porque há 20 anos atrás, você não tinha concorrência, você não tinha AWS, você não tinha tantos concorrentes com as mesmas tecnologias, né? Então, era muito fácil para aquele fabricante lá de 20 anos atrás, que praticamente dominava o mercado sozinho. Agora, não. Agora não, agora ele tem concorrentes. Então, essas atualizações, elas têm que ser muito dinâmicas e são muito rápidas. Né? Então, realmente, o profissional ele tem que ficar ligado no mercado, acessando os blogs. Tem vários blogs disponíveis aí no mercado, de profissionais de TI, blogs reconhecidos mundialmente, e brain dumps, né, que são os simulados que são dados aí para cada fabricante. Isso tudo o aluno ele consegue através da internet. Mas é claro que nada se compara com o poder de uma certificação presencial, com o instrutor em sala de aula, tirando dúvidas e etc. Assim, João, eu tive também já algumas experiências
de alguns funcionários, alguns colaboradores confundirem muito a conclusão do curso com certificação. Exato. Ele pega lá, você é certificado? Sim, sou certificado. Aí apresento o certificado de conclusão do curso. No meu entendimento, o curso nada mais é do que um preparatório para ele fazer um exame específico de certificação. Estou correto, João? Então, existe uma analogia nisso, né, Cláudio? Porque, assim, quando você faz uma faculdade, por exemplo, você, ao longo da sua faculdade, você vai adquirindo conteúdo, conhecimento, né, conteúdo teórico, enfim. E, de tempos em tempos, você tem lá as suas provinhas que o seu professor te aplica, né? Quando você faz um treinamento oficial, você recebe um certificado de conclusão, não é feita nenhuma prova durante esse treinamento, né? Então, ele recebe um certificado dizendo que ele concluiu com sucesso aquele curso, né? É um certificado oficial do fabricante. Porém, o profissional, ele tem o conhecimento, né? Ele aprendeu em sala de aula. Porém, se ele quer uma comprovação oficial do fabricante, ele precisa sim fazer uma prova no final do curso. São duas coisas distintas. Ele faz o curso, terminou o curso, ele faz o exame. É a habilitação dele, é como se fosse faculdade de Direito, né? Você tem que fazer a faculdade, tem que depois... É o que chancela, É, ele retém, é o que É chancela isso que aí. ele retém. habilita ele. Não sei se seria uma faculdade... Poderia fazer uma comparação com faculdade de Direito, porque para fazer a certificação, não é obrigatório você fazer o curso preparatório. Né? Eu posso fazer direto, se eu me sentir seguro, eu posso ir lá estudar por meios próprios e fazer a certificação direto sem ter feito o curso. É óbvio que um curso oficial ele te prepara mais para a certificação. Estou falando besteira, João? Salvo exceções, tá? Tá. Existem fabricantes, por exemplo, a Vemor é um fabricante que ela exige que o profissional tenha feito pelo menos um curso oficial da Vemor para ele realizar o exame. A Oracle é a mesma coisa. Tá? A Microsoft não. A Microsoft é livre, o profissional ele pode fazer o exame sem ter feito nenhum treinamento. Agora, existem fabricantes que exigem, sim, um ASIS, por exemplo. Legal. ASIS, por exemplo. Então, assim, existem alguns fabricantes que exigem, sim, um treinamento oficial. Boa, legal. Bom, assim, eu praticamente já me sinto habilitada para falar sobre certificação, tá? Tranquilamente. Que bom. Foi super legal o nosso papo. Sinal de que está sendo produtivo. Está sendo muito produtivo. E é só o primeiro episódio, hein, Jó? A gente vai ter ainda outros convidados, tem mais outras pessoas aí também para falar e conseguir agregar para a gente sobre esse valor. Eu tô vendo que você tá com a camisa da K-Solution, mas também tá com a nossa identidade aí, né? Aqui, ó. Hoje eu tô de Meet e tô de K-Solution. Ah, isso aí. Legal. Não, legal, bacana. Gente, assim, acho que foi super produtivo hoje. Não sei se, João, você quer trazer mais algum outro ponto, mas... Então, Fernanda, não, eu queria me colocar à disposição, não só da Montreal, como dos profissionais da Montreal. Para qualquer dúvida que tenha, eu vou passar o meu LinkedIn para a Fernanda, se a Fernanda quiser passar para vocês fiquem à vontade para me chamar, para tirar dúvidas sobre certificação, sugestões, opiniões, enfim, fico à disposição de vocês. Beleza. Sim, gente, eu acho que foi super produtivo hoje, né, para a gente falar um pouco, introduzir aí esse tema para quem está começando. Eu acho que saíram daqui super dicas, eu acho que uma visão diferente também de mercado, né, sobre TI. Sim. Então, eu queria super agradecer a tua participação, João, e tá aí com a gente, estreando esse primeiro episódio. João, que estava aí com a gente também em algumas reuniões de alinhamento, viu que a gente estava ainda muito se estruturando, né, mas deu certo. A nossa ideia aqui, como Montreal, sempre é levar a inovação. Sim, então, quando a gente está aqui, e não é reter também conhecimento. Então, a gente está inovando e quer dividir, né? Quer dividir isso, porque é muito bom para a gente ter só aqui dentro de casa, tá? Então, João, super obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço também com a gente. E fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Maravilha. Muito obrigado. E Cláudia e Alessandra também, muito obrigada por hoje. Eu acho que sem vocês aqui nessa mesa também aqui comigo, não ia ser a mesma coisa. Pessoas ali super capacitadas aqui na Montreal para falar sobre certificação. Muito obrigado aí, Fernanda, pela oportunidade, né? Foi um papo aqui, né? Foi um papo, né? Muito enriquecedor, né? Então,
Acho que é uma troca de experiência aí que a gente pode estar É isso aí. compartilhando através do canal do Meet aí para os Sim. demais. E sem contar que é um virão assunto. mais. É, Se com você certeza, quisesse então, conversar é mais só o umas começo. 2 ou 3 horas, a gente conversaria, porque teria assunto, porque é um assunto muito Nossa, interessante, né? E muito fascinante. com certeza, com certeza. Mas, infelizmente, a gente não pode, a gente não tem agenda para isso, né, Fernanda? Não, a gente não tem, seria ótimo. Fernanda, também gostaria de agradecer pela oportunidade, foi muito bom, acho que esse nosso bate-papo, né, essa troca sobre certificação, que é um tema tão importante para o profissional. E, assim, eu gostaria de deixar para vocês, assim, uma mensagem, que um pensamento que eu tenho já há muitos anos, que não só o trabalho duro te leva a alguns lugares, mas eu acho assim, o conhecimento e o estudo contínuo vai te levar a lugares que muitas das vezes a sorte não vai te levar. Então, assim, acho que os profissionais têm que aproveitar, têm que estudar, têm que se dedicar, têm que aproveitar a oportunidade que a empresa está dando. Como eu disse anteriormente, o conhecimento é do profissional. Então, assim, é isso, pessoal. Muito obrigada mesmo, foi ótimo compartilhar esse conhecimento com vocês. Bacana. Maravilha. Alessandra, deixa eu só fazer uma observação e um complemento, que você me lembrou uma coisa que eu ouvi na minha vida, né? Quando eu reclamava lá no passado com a minha mãe, falava, mas eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Sabe aqueles ditados de mãe? E isso eu trago para a minha vida. Ela falou para mim assim, a gente não pode ter tudo na vida, a gente tem que fazer opções. E é verdade, né? Você, para estudar, você abre mão de muita coisa. Muita coisa. Né? Barzinho com amigo, final de semana, churrasquinho. Então, assim, vamos nos preparar para o mercado que está aí, é um dragão engolindo todo mundo, né? Então, quem se sobressai é quem tem conhecimento, quem tem certificação, quem tem, enfim. É isso Mas aí. é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigada, gente. Obrigado, Então, pessoal, acho que é isso por hoje. A gente vai ter aí, como eu tinha dito, né, outros episódios para a gente falar mais sobre o tema. Eu vou deixar no final o nosso e-mail para, se alguém também tiver alguma ideia do que, queria super ouvir o Meet trazer sobre um tema específico, o tema X. Eu queria estar aí no Meet compartilhando algum conhecimento, como eu falei. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? Então, verdade. assim, aqui é um portal aberto, essa mesa aqui sempre está disponível para quem quiser trocar ideia com a gente, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até. Até. Tchau, tchau.